Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Tudo tranquilo? Todos nós sabemos que existem três principais modelos de pregação ou modelos de sermão: sermão expositivo, temático e textual. Hoje eu trago para vocês uma aula extra exclusiva sobre sermão temático. Fique com a gente e aprenda mais sobre esse modelo de sermão. Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Clóvis Costa e criei este canal com a finalidade de ajudar homens e mulheres de Deus num melhor entendimento das Escrituras e na consequente pregação. De modo que, se você quer aprimorar o ministério da pregação, você está no lugar certo. Vamos falar hoje sobre o sermão temático. Sermão temático, como a própria palavra já sugere, já indica, é um sermão cuja performance do pregador, cuja argumentação do pregador e no qual cada passo do pregador está fundamentado em um tema, em um assunto ou em uma ideia. Assim sendo, o sermão temático, eu gosto de classificá-lo em dois tipos: o sermão temático com texto base e o sermão temático sem o texto base. No sermão temático com texto base, o tema ou a ideia ou o assunto é extraído de um texto. Mas o sermão temático sem texto base, ele parte diretamente do tema. Mas o tema, tanto daquele sermão temático que possui um texto base, quanto do sermão temático que não possui um texto base, o tema precisa ser bíblico. Mesmo que você não use um texto da Bíblia para basear o seu tema, esse tema precisa ser um tema tratado pelas Escrituras. Precisa ser um assunto, uma ideia que seja constante do conteúdo da Palavra de Deus. Ok? A seguir, eu quero dizer para vocês que muitas pessoas confundem tema com título. Apesar de ser confundido, são coisas distintas. O tema é a ideia a respeito da qual o pregador fala no seu sermão. E o título é uma frase ou um pequeno enunciado criado pelo pregador para conectar a argumentação do sermão à ideia ou ao tema proposto por ele. E essa argumentação se constituem os tópicos ou as partes do sermão. Mas cada um desses tópicos, cada uma dessas partes, está fundamentada em textos da Escritura que não foram citados no momento que o pregador anunciou o seu tema, ou o seu assunto, ou a sua ideia. Ok? Ainda que o sermão temático tenha um texto base. Tendo um texto base ou não tendo um texto base, as partes, os tópicos de um sermão temático são fundamentadas em outros textos da Escritura, outras passagens, em outras referências da Escritura. Porém, cada uma dessas referências precisa ter uma relação clara, uma relação legítima com a ideia que o tema oferece. Portanto, recapitulando a estrutura de um sermão temático, ela é composta de, primeiro, o tema, que pode ter um texto base ou não. Segundo, um título, que é a criação feita pelo pregador para conectar as partes que vêm a seguir com o tema que ele propôs, ok? E a seguir vem as partes ou tópicos ou pontos. Cada um desses pontos precisa ter uma referência bíblica, que não é extraída do texto base quando o sermão temático possui um texto base, ok? Mas, embora não estejam no texto base, elas têm uma relação intrínseca com o tema da pregação. A partir de agora, eu quero oferecer a você 3 esboços de pregação temática ou de sermão temático, só que com um texto base e 2 sem o texto base. Você vai acompanhar e vai ver que a pregação temática, ela pode perfeitamente ser uma pregação bíblica legítima, porém, se for seguir desta forma. Vamos ao primeiro sermão.
Esse sermão nós usamos um texto para extrair dele o tema. Portanto, o texto é a base do tema, não é a base do sermão, ok? É a base do tema, é de onde o pregador extrai o tema, apenas o tema. Nesse caso, o texto usado, ele serve apenas, exclusivamente para o pregador extrair o seu tema, a sua ideia a respeito da qual ele vai pregar ao longo do sermão temático. E o tema desse sermão é a esperança do crente. A passagem bíblica de onde eu extraio esse tema é Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20. Vamos ler. Então, o tema está na passagem bíblica, o tema está no texto. Mas eu preciso criar o meu título, e o título é Características da Esperança do Crente. A partir de agora, eu vou usar para fundamentar os meus tópicos outras referências bíblicas. Não vou fundamentar meus tópicos em Hebreus capítulo 6. Vou usar outras referências bíblicas. Esses tópicos vão ter relação com o tema na medida que correspondem ao título. O tema é a esperança do crente e o título é Características da Esperança do Crente. A minha proposta é que esses tópicos digam quais são as características da esperança do crente, ok? Então eu vou usar outros textos. Primeiro tópico, a esperança do crente é boa pela graça de Deus. Eu fundamento na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Em segundo lugar, a esperança do crente é viva pela ressurreição de Jesus, fundamentado na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Em terceiro e último lugar, a esperança do crente aponta para a vida eterna. E eu fundamento em Tito, capítulo 3, verso 7. Aí está um sermão temático com um texto base. Mas lembro que o texto base, ele é a base do tema, não é a base do sermão completo. O sermão é desenvolvido e explicado tendo em vista outros textos da Escritura, ok? Ao passo que o sermão temático sem texto base, ele procede exatamente da mesma forma, só que ele não tem um texto de onde extrai o tema. Não é apresentado pelo pregador um texto para relacioná-lo com o tema. É apresentado pelo pregador diversos textos para relacioná-los com os tópicos do sermão temático, ok? Vou dar a você dois exemplos. No primeiro, o tema é o seguinte: o conhecimento da palavra. Muito bem. Esse é um tema das Escrituras, o conhecimento da palavra. A Escritura fala sobre o conhecimento da palavra. Embora eu não tenha nenhum texto para relacionar com esse tema, é um tema que é público e notório, que é um tema bíblico, ok? Mas o título seria: o que acontece quando conhecemos a palavra? Doravante, eu apresento outras passagens bíblicas, outras referências bíblicas, para justificar ou fundamentar cada um dos tópicos que vão responder o que acontece quando conhecemos a palavra. E o primeiro é: ficamos mais sábios para a salvação. A base é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Em segundo lugar, o que acontece é que temos condições de lutar contra o pecado. A base é o Salmo 119, versículo 11. Em terceiro e último lugar, o que acontece quando conhecemos a palavra é que temos uma vida vitoriosa. A base é Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Ponto importante que vale a pena repetir para vocês. O tema, embora não tenha sido relacionado com uma passagem das Escrituras, nós sabemos que ele é um tema das Escrituras.
O título foi usado para relacionar os tópicos com o tema. E os tópicos estão fundamentados em textos diversificados da Escritura, ok? Vamos ao segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, o tema é orações não respondidas. Não tem um texto, porém a Bíblia trata desse assunto. Trata de orações que não foram respondidas, existem muitas. E trata também do assunto por que algumas orações não são respondidas. E é justamente esse o nosso título. E as respostas a esse porquê estarão sendo conectadas ao tema, à ideia da proposta feita pelo sermão temático. Ok? Então, por que algumas orações não são respondidas? Em primeiro lugar, porque muitas vezes não sabemos pedir. E a base é Tiago, capítulo 4, verso 3. O segundo motivo é porque, às vezes, duvidamos. A base é Tiago, capítulo 1, versículos de 6 a 7. Em terceiro e último lugar, porque algumas orações não são respondidas? Porque podemos estar trazendo pecado no nosso coração. E a base é o Salmo 66, versículo 18. Está aí uma breve explicação, em linhas gerais, do que se trata sermão temático. E você ainda recebeu de bônus 3 esboços. Um, tendo um texto como base para o tema, e outro sem nenhum texto de base para o tema. Ok? E como eu sempre digo, fica com meu ósculo santo. Um grande abraço, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e até o próximo vídeo.